Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Está começando mais uma edição do Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida, aqui na TV Diário e também pelo YouTube, pelas plataformas sociais, na companhia, mais uma vez, do Jorge Brandão, da Márcia de For, do Diógenes Chaves e, é claro, sempre da sua companhia. E este é o último programa desse ano. Estamos fechando o ano de 2024, depois de tantos estudos, depois de tantas reflexões, depois de tantas contribuições recebidas também pela interatividade dos nossos telespectadores, dos internautas, um ano com certeza de muito aprendizado. Mas o que esperar do ano novo? Sempre é a pergunta, né? Desses últimos momentos, quando o ano está terminando, quando um novo ano se avizinha, o que esperar? O que esperar do ano novo? E se eu pudesse perguntar, o que o ano novo espera de cada um de nós? Então, ano novo, vida nova, Jorge Brandão. Bom, agradecendo a todos, né, que estão conosco, que nos prestigiam, que nos dão a honra aí de nos acompanhar no programa Despertar Espírita, tanto na TV Diário como nas plataformas sociais, no YouTube. É muito bom, nos motiva muito, né, sempre que nós recebemos alguma informação, alguma comunicação sobre o nosso programa, e nós estamos aqui juntos para aprender, né, e hoje é um bate-papo, né, um final de ano, né, estamos aqui no último dia do ano, e pensando que como existem previsões, né, a gente vê muitas previsões sobre o ano, né, sobre o ano de 2025, aliás, todos os finais de ano existem essas previsões, né, mas esta tua pergunta, né, Vicente, qual é a previsão nossa, interna, o que nós estamos esperando de nós, né, de nós mesmos, internamente, né, para o ano de 2025, isso é muito importante, né, o Espiritismo nos ajuda também a essa reflexão, porque nós não temos controle dos acontecimentos futuros, né? Nós não temos nenhum controle dos acontecimentos futuros, mas nós podemos ter controle das nossas emoções, das nossas reações diante disso. Então, assim, nessa reflexão, nós podemos, então, hoje tentar aprofundar isso, né? O que realmente, como o nosso barco, se nós formos fazer uma analogia num barco no mar, como o nosso barco vai andar, né? Será que ele tem uma direção? Será que a nossa bússola está apontada para o norte, para os nossos princípios, né? Ou nós vamos seguir o rumo das ondas, das tempestades, né? Isso é muito importante. Eu acredito que essa reflexão nós podemos iniciar o programa de hoje refletindo sobre isso. Márcia, em que águas tu pretendes navegar no ano novo? Então, ano novo é novidade, né? E primeiro eu quero agradecer a oportunidade de ter estado com vocês nesse ano novo, né? Para nós foi um ano novo o ano todo, porque foi uma nova experiência, uma nova possibilidade de a gente estar trocando, né, em termos de aprendizado, conhecimento, reflexões salutares que nos possibilitaram certamente uma compreensão diferente da vida, né, nos melhorando enquanto indivíduos no dia a dia. E certamente todas aquelas pessoas que passam pelo nosso caminho têm um significado muito especial. Não é por acaso nada, né, em termos de proposta que a espiritualidade nos apresenta, nos possibilita de contato de relações. Então esse realmente é um momento especial para todos nós, né? Não é apenas um programa que chega ao telespectador, é algo que chega primeiro para nós, para num segundo momento ter uma finalidade útil, e com certeza essa finalidade útil ela depende muito do quanto a gente apreende nesse processo, quanto a gente se estabelece, né, com simplicidade, com busca de crescimento, com estudo, com reflexões, para que realmente a gente possa levar um espiritismo sério para aqueles que estão nos escutando, né? A gente não sabe tudo, estamos estudando o tempo todo, então muita coisa às vezes na reflexão de um e de outro, pois não tinha pensado sobre esse aspecto, e a gente começa a perceber o quanto precisa estudar, se debruçar em alguns conteúdos, para que a gente possa levar com mais clareza, com mais seriedade, né? Com respeito, com responsabilidade, essa proposta de doutrina que certamente modifica a vida de muita gente, porque modificou a nossa. A partir do instante em que eu compreendo adequadamente, eu mudo minha visão de mundo e, por consequência, mudo minha forma de ser. Mudo minha forma de olhar aquela pessoa que está ali diante de mim na vida.
possibilitando que aqueles que estão em torno também mude essa forma com a minha postura, né, com o meu posicionamento. Então, realmente é ímpar, é uma bênção esses momentos assim que a gente pode crescer. E agradecendo certamente ao Diário, né, que nos possibilita, nos brinda com essa oportunidade de possibilitar que as pessoas possam nos acessar e ter também contato com essa doutrina um pouquinho mais, talvez, porque há muitos trabalhos fantásticos aí na internet, há muitas divulgações que ocorrem de maneira inigualável, né? E chega, mas quanto mais melhor, quanto mais se estiver fazendo para somar, melhor. Então, inicialmente eu gostaria de agradecer esse ano que estivemos todos juntos, o telespectador com suas vibrações salutares, né? E nos chamando também a atenção para alguns detalhes ali, nos fazendo questionamentos, dando algumas dicas, vai por aqui, talvez tal assunto, trabalha melhor isso. Tudo isso somou, ajudou para que estivéssemos aqui tentando fazer o melhor e vamos seguir em crescimento, porque é assim que funciona. Sim. Não está acabada a obra, né? Sim. E todos os convidados, né, que tiveram aqui também, Com né? certeza. Sim, é verdade. Vários convidados que trouxeram contribuições grandiosas, valiosas, enriquecedoras. Podemos fazer um programa, uma hora dessas, só sobre os convidados. Também. Pouquinho de conteúdo, fazer uma retrospectiva de cada convidado. Legal, e aí legal. colocar as imagens, os vídeos lá também, alguns recortes. Acho que vai ficar legal. Vai ficar legal. E aí, Jorge, pegar a palavra da Márcia agora, retrospectiva, né? Na sua retrospectiva de 2024 e na projeção de 2025, como é que se posiciona, né, entre a retrospectiva e a projeção, o Diógenes? Pois é, quando a Márcia falou de retrospectiva, nós já podemos fazer uma retrospectiva do programa. Também. Que bom, né? Nós já estamos aqui novamente, pela segunda vez. Porque 2023, 2024 e agora 2025, né? Sim. Então, olha essa longa caminhada que a gente tem, né, que a gente tem feito aqui no programa e juntando matéria-prima para 2025 agora, através dos estudos que nós fizemos, das reflexões que nós fizemos, junto com aqueles que nos assistem, daqueles que interagem com a gente. Então, a gente foi buscando bagagem. Vamos imaginar assim, agora nós vamos para 2025 e passamos todo esse período, né, buscando bagagens para a gente começar para a gente aproveitar uma nova oportunidade. Nós já estamos fechando um ciclo para abrir outro. Mas no início do programa, Vicente, tu falou assim, o que nós esperamos do ano novo, de um novo ano, o que o novo ano espera de nós. Tem muita diferença. Sim. Tem muita diferença. Sem dúvida. Né? É como se eu dissesse, o que nós esperamos da vida. Como se nós ficássemos sentados numa cadeirinha de praia, esperando que a vida nos sirva. Né? A política vai me fazer feliz, a minha comunidade vai me fazer feliz, o espiritismo vai me fazer feliz, ou é eu que tenho que contribuir, ou é eu que tenho que contribuir com a vida, ou seja, o que a vida espera de mim, né? O que eu posso contribuir, né, na minha presença aqui. Então, eu acredito que se a gente começar a ter essa reflexão e ter esse discernimento, né, de que não é a vida que tem que nos servir nesse próximo ano, e nós que temos que contribuir através do que nós temos, e isso é importante. Uma das reflexões que nós temos que ter para o próximo ano é a gente tentar contribuir com aquilo que a gente tem e não fazer o que muitas pessoas e muitos de nós também fizemos, que é botar uma régua muito lá em cima, e isso pode acabar nos adoecendo, nos frustrando, né? Porque naquela busca de alívio, se eu não conseguir resolver no ano que passou, eu tenho essa obrigação mortal de resolver agora. E aí a gente pode começar a atropelar. Então, que a gente possa ter esse discernimento da gente conseguir ter muita calma na nossa caminhada agora e não atropelar, não projetar coisas além do que a gente possa suportar. E eu tenho visto muitas pessoas adoecendo por causa disso. Metas possíveis, né? Perfeito, metas possíveis. Porque as metas impossíveis, elas vêm como uma salvação. Eu necessito fazer tal coisa, ou construir tal coisa, e aí eu não vou conseguir suportar, porque a minha meta está muito além do que eu posso suportar. Então, que a gente possa ter esse discernimento, né? E o espiritismo, a espiritualidade, nos traz muitos ensinamentos a respeito disso, né? De que cada um no seu tempo.
Sempre cada um no seu tempo. Eu gosto sempre de fazer essa conexão entre o tempo passado, presente e futuro. Não viver no passado, mas recolher sempre, trazer sempre para o presente as lições do passado. Melhorar no presente e com isso me preparar para o futuro. Por isso que eu tenho dito, para mim, tempo não é essa conexão passado, presente e futuro não é uma abstração do tempo, há uma conexão. E esta conexão é uma das coisas mais fantásticas que eu aprendi no Espiritismo. Se a gente pegar, por exemplo, o processo da codificação, da primeira à última pergunta, da questão número 1 à questão 1019, há sempre uma conexão. Há sempre uma conexão. Tudo tem uma importância na nossa informação, na nossa formação e na nossa compreensão. É normal, é comum a gente chegar no final do ano e fazer um balanço, como a gente pode e até deveria fazer no dia a dia, ao final de cada dia, ao final de cada semana, ao final de cada mês e, é claro, muito mais ao final do ano, né? Para mim, as palavras são sempre, primeiro, de gratidão pela oportunidade, do que aprendi, do que aprendemos juntos nesse ano, a confiança, na tentativa da busca, e a esperança renovada, sempre esperar bons resultados, não como bem colocou o Diógenes, não a esperança de se ficar sentado à beira do caminho, mas a esperança de ir ao encontro daquilo que está ao meu alcance. E esta é a projeção que inicialmente eu faço para 2025, para a gente continuar discutindo aqui nesse momento de balanço e de renovação das nossas expectativas. É a esperança de esperançar. Né? De esperançar, não é de esperar, mas de esperançar. De agir sempre, de agir, né? sim, Dentro sem da dúvida. esperança de dias melhores, né? De um futuro melhor, mas sempre vivendo o presente, né? O aqui e agora. Sem Isso dúvida. é muito importante. Quando a Márcia colocou a questão, eu acho corretamente a questão que o nosso programa tratar do espiritismo de uma forma séria, né? Que é da nossa responsabilidade, eu acrescentaria também de forma séria, mas de forma simples e prática. Né? Que as pessoas possam realmente, né, utilizar no seu dia a dia, né? Esse é acho que o nosso grande objetivo, e é isso que nós estamos tentando fazer, né? Tornar o espiritismo mais simples possível, sem ser simplório, né? E prático, né? Que nós possamos realmente utilizar no nosso dia a dia, né? E talvez seja essa uma das surpresas. Eu vivi, vocês devem ter vivido essa experiência como palestrantes, né? E pessoas que até então não tinham tido nenhum contato com o espiritismo, mas que pela amizade com qualquer um de nós, onde é que tem palestra? Eu vou lá assistir, e vão pela primeira vez. E sabe, o sentimento é da surpresa, talvez as pessoas esperassem alguma coisa assim, mais fenomenológica. Exatamente. Cercada de mistérios, de... Fosse receber uma mensagem especial para ela. E se dão conta de que é tudo simples. O que se trata ali, o que se diz, o que se estuda, é o estudo da vida, com uma ótica que nos dá, isto sim, é a grande diferença, nos dá a certeza de que a vida não termina aqui. A vida continua. Aquela questão da visão futura. Essa, para mim, é a grande lição do estudo da doutrina espírita. Esta é a grande informação. Olha, a vida não termina. Então, vamos tratar de melhorar a vida. E acho que esse é o compromisso, que talvez todos nós possamos assumir em relação ao ano novo, né? Melhorar a vida, a nossa vida, começando de nós e irradiando, tanto quanto a gente puder alcançar. É interessante a gente pensar que nós estamos saindo do ano de 2024 e adentrando o ano 2025. Eu costumo comparar quando a gente está terminando um relacionamento. Ou terminaram com a gente. Terminaram por ti. Só um parênteses, igual um amigo nosso, né? Um parente nosso. Como é que é? Tu pediu para sair lá da tal empresa? Não, me saíram. Me saíram. O que acontece? O que normalmente, tá? Normalmente não, mas algumas pessoas fazem. Quando elas saem de um relacionamento,
elas saem focadas na pessoa, no companheiro ou na companheira que deixou, com medo de encontrar uma parecida lá na frente. Então pensa assim, o que a fulano ou fulano deixou de fazer, foi culpado disso, foi culpada daquilo, né? E fica olhando a responsabilidade do outro para o término do relacionamento, e isso implica no quê? Quando vai para um outro relacionamento, eu vou focado no próximo, comparando. E automaticamente eu vou comparar. A Márcia teve um comportamento que deu um gatilho parecido com aquela outra pessoa, então, poxa, eu já fico arredia com ela. Porque eu estou muito focada nela, comparando com a outra. Mas não, o que é o ideal? É quando a gente sai de um relacionamento, que a gente saia focado na gente. O que eu fiz para contribuir para o término desse relacionamento, né? O que eu posso melhorar em mim e o que eu aprendi com essa outra pessoa. Porque a gente sempre aprende com o outro. Dentro do relacionamento, a gente sempre aprende muito. Focar nas coisas boas. Claro, porque a outra pessoa que está com a gente, ela tem uma maior liberdade, muitas vezes, de apontar um equívoco nosso que um amigo, um outro, não falaria. Então, assim, fazer um filtro, né? O que eu aprendi nesse outro relacionamento, como pessoa, e que eu vou ter que fazer para ser um parceiro melhor no outro relacionamento, né? De eu agir de forma diferente. E aí o que acontece? Eu vou para um outro relacionamento focado em mim, e aí eu tenho possibilidade de ser uma pessoa melhor, de ser um parceiro melhor. Então que a gente possa fazer o mesmo movimento saindo de 2024, focando na gente, e não focando nas coisas negativas que aconteceram, na política, em todas as outras coisas que aconteceram, nos vitimizando. Mas o que a gente pode levar de bom internamente, como o Jorge falou ali no início, né? É um convite para olharmos para nós e não tanto para o externo, mas que tipo de pessoa eu posso ser nesse próximo ano, diante dos desafios que vão aparecer, que a gente não controla, né, Jorge? Será que eu posso simplificar, ressignificar, né, os acontecimentos, né? Isso é muito importante, esse pensamento, né? É justamente esse o convite de Santo Agostinho, né? Isso que você fala, Diógenes, de focar em si, a questão 919 também, que fala do conhece-te a ti mesmo, né? Que trata justamente disso. O complicado, muitas vezes, eu penso, Vicente, nessa fala que você trouxe, é quando a gente deixa para fazer toda essa retrospectiva lá no final do ano. É difícil você se lembrar exatamente o que você comeu lá em junho, o que você disse para determinada pessoa lá em outubro. E, às vezes, aqueles momentos, aquela vivência, aquela experiência foram significativas para gerar um trauma, para despertar gatilhos em ti e no outro, que precisam ser trabalhados, elaborados, ajustados. E as coisas simplesmente foram passando, às vezes, ao longo do ano, e a gente foi colocando embaixo do tapete, foi deixando para depois. E no momento de fazer o movimento desse balaio no final do ano, nessa análise de si, nessa preparação para um novo, nesse olhar diferenciado, muitas vezes a gente não vai conseguir mexer novamente com todos aqueles processos, porque muitos deles estão ali no campo da inconsciência. Você não se recorda mais. Você não trabalhou no momento adequado ali, que estava mais expoente a possibilidade de ser trabalhado. E aí precisa do trabalho dos terapeutas, psicoterapeutas, das áreas, da psicologia, de tudo, às vezes, para nós ir mexer em traumas, em situações. Puxa, mas eu não me dei conta que era isso. E às vezes aquilo está ali gerando um problemão. Sim. Quando a gente não faz o que o Evangelho está nos convidando a fazer, o que Santo Agostinho já disse, e se formos lá no homem de bem, né? Uma das principais virtudes do homem de bem está postular também, né, essa capacidade de constantemente se avaliar e buscar trabalhar aquelas imperfeições que detecta em si. Está lá como uma das qualidades do homem de bem. Então, para a gente chegar ao nível de todo o resto que nos apavora e nos faz perceber que estamos distante ainda, né, daquele ideal, temos que iniciar no processo de acordo com a sequência. Essa avaliação inicial de si, esse olhar é importantíssimo, porque senão tu não consegue mexer ali na montanha que está por baixo, né, submerso, o resto. A gente só está com o pico ali do processo todo. Né? Sim, Márcia, até agora tu estava falando, eu lembrei de um amigo meu que chegou, foi um ano passado, no final do ano, e ele disse assim, olha, eu estou muito chateado comigo mesmo. Ele disse, estou chateado porque no início do ano eu planejei tanta coisa para mim mudar, tanta coisa para melhorar para mim, e agora eu chego no fim do ano, eu estou olhando aqui, eu praticamente
não voltei a estaca zero, né? Aí eu, conversando com ele, perguntei, né, mas durante o ano como é que foi? Tu recapitulou isso? Não, é a correria do dia a dia, a gente não consegue, agora que eu estou vendo aqui que eu não fiz nada. Já cai lá na frente. Então, a importância... Não estava no roteiro dele. A importância de nós, aqui como diz na questão 919, né, do Santo Agostinho, de nós fazermos uma recapitulação diária dos nossos procedimentos. Anotar. Escreve, bota na geladeira. Colocar. Porque senão, se nós deixarmos algo do início para o fim do ano, como tu disse, Márcia, é muito difícil, né? E talvez seja esse um dos motivos que muita gente fica até deprimida, né, no final do ano, com essas datas, Natal, Ano Novo, porque muitas vezes também começa a ver que não conseguiu, né, superar algumas coisas internamente. Né? Se frustra, né? Frustração. Essa é uma questão que eu queria trazer também, né? Esse sentimento de nostalgia, frustração, melancolia, né? Eu não gosto de Natal, nós já falamos sobre isso no programa anterior, quando abordamos as questões do Natal. Eu não gosto de Ano Novo, não me traz nenhuma esperança, nenhuma expectativa positiva. Por que as pessoas acabam absorvendo e manifestando esse sentimento? Bom, nessas datas nós temos um dos casos, agora o Jorge pode complementar, vocês podem complementar, mas normalmente essas datas são datas de encontros, né? Tanto o Natal como o Ano Novo são datas que a gente encontra a família, encontra amigos, encontra parentes, e normalmente nessas datas há muitas faltas. São pessoas que já faleceram, né? Nós também associamos isso à nossa infância, muitas vezes, né? A presença dos pais e outras pessoas. Então, tudo isso também ajuda, né? Então, além desse sentimento de frustração, muitas vezes, né? Faz com que haja uma certa melancolia, uma certa tristeza, né? No campo da psicologia, Diógenes, ou do próprio campo espiritual. Que não estão muito distantes. Não. Realmente a gente precisa ter empatia com essas pessoas, né? Porque existe aquela obrigação de que se é um momento de festa, tem que haver alegria. Tem que ter sorrisos. Senão tu é um ingrato. Tu não está agradecendo por este momento. Né? Tu passa a ser um estranho. Porque tu começa a ver alguns sintomas. Irritabilidade, isolamento. A pessoa fica mais isolada. Quando vai lá dar os fogos, lá ela se isola, vai para um quarto, ela não quer ficar junto com as pessoas. Ela fica mais ansiosa, fica mais nervosa, fica triste, para baixo, melancólica, né? E é isso que o Jorge falou, muito bem. Basicamente são 3 motivos. Uma é a questão da frustração, porque a pessoa ela começa a fazer uma retrospectiva do ano e ela percebe que ela não atingiu os objetivos dela e inclusive piorou. Às vezes acontece, né, da pessoa dizer assim, poxa, o meu 2023 foi melhor que 2024, porque eu achei que ia ser melhor e acabou piorando em algumas coisas. Então isso vai acumulando e vai chegando no fim do ano e ela vê motivo para comemorar do quê? E ela não se sente bem, ela vai ficar para baixo. A questão do trauma de infância é muito importante também. Porque a criança, às vezes, ela é submetida a ter que participar de festas familiares traumáticas. Familiares que se reúnem, fofoca, briga, alcoolismo, agressão, e a criança convivendo naquele ambiente. No Natal, o presente que não ganha, né? A indiferença, o pai ou a mãe que prometeu vir ou dar um presente nem apareceu. Então, todas essas experiências infantis ali, recorrentes, porque todo ano tem Natal, todo ano tem todo ano tem a festa de fim de ano, da virada. Então, o juntar as famílias e comemorar, isso também dá uma sensação de muita tristeza, né? Que é a questão que a gente fala do pareamento, né? O Natal e fim de ano passa a ter um significado negativo ruim. E o terceiro é a questão de perder um ente querido, de perder uma pessoa que amava muito, ainda mais ser perto, né? Foi perto da virada, que daí tu olha para a mesa, tu olha para o lugar e tá faltando alguém ali. Então isso também gera um aperto, né? Uma dor muito grande e a gente precisa compreender isso. Né? Nem todos estão preparados para uma virada de ano, Natal, né? E para quem precisa reforçar
a sua esperança, a sua fé? Qual é a palavra que o Espiritismo traz? Mas essa é uma questão para o próximo bloco. Já estamos finalizando esse primeiro bloco, o tempo passa, a gente não percebe, a não ser quando fica olhando aqui para o relógio. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Pra você que quer viver em paz, família sorrindo, amigos contigo, isso é Causo Mais. Na Causo Mais, nós sabemos que a consulta com o médico especialista não pode esperar, que o plantão 24 horas adulto e pediátrico é fundamental, que os descontos em exames, atendimento odontológico, além de todos os benefícios que nosso cartão oferece, garantem saúde e tranquilidade pra você e sua família em todos os momentos. É Causo Mais. Onde tem Unimed, tem presença que transforma. Lazer em futuro. Saúde em rotina. Medicina humanizada em arte. Onde tem Unimed, tem presença que transforma. Promoção Girando Sol, você numa boa. Concorra a kits semanais com Alexa, robô aspirador, Smart TVs, prêmios instantâneos de até R$400 e ao grande prêmio final de R$50 mil. É fácil participar, consulte o regulamento e cadastre-se no site promocalgirandosol.com.br ou no WhatsApp 51980254278 para concorrer. Quanto mais Girando Sol, mais chances de ganhar. É girando o sol, girando o sol. Há 30 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 30 anos transformando a cidade e região. Começando a pensar na sua vida financeira, o primeiro passo para colocá-la em ordem é abrindo a sua conta. Para ajudar no controle da sua vida financeira, ter uma conta é essencial. Com ela, você passa a ter acesso a produtos e serviços que te ajudam a alcançar os seus objetivos. Ao abrir sua conta no Sicredi, você passa a ser um associado. Aqui, você é mais do que um cliente, também participa das decisões e resultados financeiros, além de contar com relacionamento próximo e soluções financeiras pensadas para suas necessidades. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Estamos de volta com o Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Aqui na companhia do Jorge Brandão, da Márcia de Fô, do Diógenes Chaves, na sua companhia sempre, é claro, e hoje refletindo sobre a troca do calendário. 2024 terminando, 2025 nascendo, é vida nova, é continuação da vida. Qual é a palavra de esperança que o Espiritismo pode trazer para quem está enfrentando situações como as que foram aqui refletidas e principalmente no final do bloco anterior, para as pessoas que ainda se sentem, que ainda se encontram nesse período, principalmente Natal e Ano Novo, mergulhadas na melancolia, na frustração, na tristeza, na desesperança. O que é a doutrina, o que o Espiritismo tem para animar as pessoas, digamos assim? Bom, o Espiritismo nos traz uma compreensão que é muito importante, né? Que todos os desafios que nós vivemos aqui na Terra, onde nós estamos provisoriamente encarnados, né? Todos esses desafios são para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, e que nós temos um Pai, né? De amor, de bondade, que nunca nos abandona, e que temos o Mestre Jesus, né, como o nosso amigo,
né, como nosso consolador, que nos traz também sempre esperança. Certos que nós nunca estamos sozinhos, né? Nós temos os nossos mentores, nosso anjo da guarda que nos acompanha. Mas nesses desafios que nós vivemos, eu acho que nós ainda somos especialistas em complicar ainda mais, né? A gente faz questão muitas vezes em vez de simplificar, complicar. Então, assim, nós precisamos entender e aprender, nós todos, a ressignificar os acontecimentos e entender, né, que estar aqui nesta existência é um grande presente de Deus. Né? É um grande presente. E o Espiritismo nos dá essas informações precisas, né? Que nós somos espíritos imortais, que nós vamos rever os nossos entes queridos, vamos nos reencontrar com os nossos entes queridos, com todos aqueles que nós amamos, né? Então, é muito importante essa consciência e termos, né, como a Márcia falou no início, termos a gratidão pela vida. E temos sempre, né, o que agradecer, o que comemorar, né? Porque quando nós sofremos uma desilusão, né? Uma vez uma professora nossa, Diógenes, eu perguntei para ela qual era um dos maiores motivos que levavam as pessoas à clínica dela, né? E ela disse, não, com certeza são as desilusões, né? E aí nós ficamos refletindo, né, que a desilusão, de certa forma, é boa, né? Porque acabou a ilusão, né? Caiu em si. E o Emmanuel nos coloca que a desilusão é a visita da verdade. Então, nos traz reflexões, nos traz amadurecimento, e tudo são oportunidades. Né? Márcia? Nos aciona, né? As oportunidades nos acionam a trabalhar questões. Eu penso, Jorge, que muito disso que você fala, dessa questão dessa frustração que vem, e essa cobrança da vida também, passa por esse terreno do que já foi falado aqui, que é justamente a nossa condição em que individualmente a gente se coloca de espectador, aguardando realmente que o resultado aconteça sem nenhum esforço. A mudança é muito complicada, mudar é muito difícil para a maioria de nós, porque implica justamente uma revisão da rotina, uma mudança de comportamento ali que está constantemente sendo engessado, fixado, e você vai ter que elaborar. Quando eu falei assim, coloca no papel e põe na geladeira, não significa que você vai ter um resultado imediato daquilo, não se muda no estalar de dedos, né? E não significa também que aquilo ali está posto ali para que te pressione no dia a dia e você se inquiete com aquilo e vendo aquilo que você não consegue ter ainda, ser ainda, enfim, mas é para você ver como meta e ter justamente essa ressignificação na percepção do ideal. O que eu preciso fazer no meu dia a dia, numa mudança de rotina, para começar a me aproximar dessa possibilidade que está registrada aqui? O que de fato eu quero? O que eu espero realmente para mim? Seja no campo das coisas que eu vou precisar adquirir, e para isso vou precisar uma mudança de comportamento, de hábito, de regramento de estudo, de busca, né, de correr atrás realmente, organizar melhor o meu tempo, toda uma série de questões ali, menos série, mais estudo, né, menos celular um pouquinho mais de leitura, coisas que a gente de maneira prática consegue ajustar, mas principalmente aquelas fundamentais que são realmente mudanças comportamentais. Preciso aprender a ver o outro de outra forma. O outro me inquieta demais, eu fico criticando demais, e esse problema está em mim, esse comportamento inadequado não está no outro. Por que isso me impacta tanto? Então a meta é me avaliar melhor, me conhecer melhor, me respeitar melhor, me aceitar melhor, para que eu possa lidar melhor com o outro, porque às vezes o problema é justamente uma inaceitação consigo. E são coisas que tem que ir para o nosso balanço, tem que ir para a nossa porta da geladeira ali, para que eu reveja no meu dia a dia, tá, tem que me aproximar disso, uma dieta, coisa simples, eu preciso emagrecer, mudança de hábito alimentar, né? No dia a dia, é aquela balinha a mais, é aquele bombom exageradamente, às vezes, que não fica só num, vai 2, 3, 4, e isso numa consequência, num acúmulo de coisas, gera um sobrepeso, né, maior, uma série de questões, a frustração, a inaceitação com o próprio corpo, coisas que um pouco de disciplina, meta, objetivo, né, mais paz interior, talvez, alguma coisa que está faltando para preencher esse vazio que a gente fica compensando em coisas, em excessos, né, Jorge?
Então a gente vê realmente que mais humildade, nós precisamos nos ajudar mais. Sabe que eu vejo aqui agora, lembrando, nos supermercados, naquelas redes grandes, as pessoas que usam colete e está escrito nas costas assim, posso ajudar? Né? E parece que às vezes a gente usa um colete, posso atrapalhar? É uma situação que às vezes nem não é... Posso piorar? E aí, Diógenes, qual é a melhor forma da gente se ajudar? Tá, eu vou tentar, de uma maneira didática, traçar assim um passo a passo, vamos dizer assim, mas a gente sabe que nada é tão simples, né? Nada é um passo a passo, mas só para a gente poder compreender. O que a Márcia falou ali foi muito bom, assim, a Márcia falou de uma maneira mais generalizada, assim, e tem muito a ver. Quando a gente se frustra, quando a gente se desilude, a gente está num momento muito importante da vida, porque a gente pode estar tomando consciência, né, de que nós precisamos despertar, acordar para a vida, principalmente em relação a nós. Então, aquele que já procura psicoterapia, ele já está, na grande maioria das vezes, ele está muito preocupado com ele está querendo se melhorar, ele está querendo se ajudar. Então, ele já está despertando, ele está tomando consciência. Então, assim, nós não conseguimos mudar um comportamento se a gente não tiver consciência de que precisa ser mudado. Não adianta. Se eu não tiver essa consciência, ninguém vai conseguir me auxiliar. Eu vou continuar com aquele tipo de comportamento. E como a Márcia disse, é muito difícil mudar um comportamento, porque um comportamento é um tipo de vício. A gente se vicia naquela conduta e quando a gente quer mudar o comportamento, a gente entra numa abstinência. É igual quando a gente está viciado num cigarro, numa bebida, alguma coisa assim. A gente entra numa abstinência porque a gente se acostumou a agir daquela forma. Pode estar escrito na carteira ali que mata, mas tu fuma. Entendeu? É muito difícil. Saber não basta, então, né? Então assim, o primeiro passo é a tomada de consciência. Bom, eu preciso melhorar. Não está legal esse comportamento. Eu preciso agir de forma diferente. Bom, o segundo passo é buscar o autoconhecimento. Então, eu preciso compreender por que eu penso o que eu penso, por que eu sinto o que eu sinto, por que eu ajo da maneira que ajo. Eu preciso compreender, eu preciso ler o meu manual. Como é que eu posso dirigir um carro se eu não tenho conhecimento do carro? Eu vou acabar batendo, capotando. Então, eu preciso compreender como eu funciono, quem sou eu. E aí eu preciso me investigar, eu preciso me estudar. E isso é a busca pelo autoconhecimento. Mas também não adianta tu buscar autoconhecimento, saber quem tu é, compreender as razões, né, das tuas dores, das tuas angústias, daquele comportamento que já não te agrada mais, se tu não tomar uma atitude, se tu não botar isso em prática, que a gente vai chamar, que é o terceiro passo, né? O terceiro passo é a gestão daquilo que sabemos sobre a gente. Nós temos que aprender a lidar com isso, a gerenciar isso no dia a dia, com os familiares, no trabalho e lá no nosso silêncio, no travesseiro, também fazendo reflexão a todo momento. Mas também, o que acontece? A gente sabe que a caminhada não é fácil. Pode acontecer da gente querer recair. A gente tenta, pisa na bola, tenta de novo. Poxa, olha eu agindo desse jeito de novo. Então, que a gente possa ter a disciplina de tomar consciência e dizer assim, não, calma, Diógenes, não é assim que eu quero ser. Eu assumi um compromisso comigo, eu quero agir diferente, então eu passo a refletir também nesses momentos que vai dar vontade de desistir, que vai dar vontade de recuar. Isso é muito natural, nós somos seres humanos, nós somos frágeis, tem momentos de fragilidade, mas que a gente possa ter disciplina. Então, tomar consciência, buscar o autoconhecimento, saber gerenciar aquilo que sabemos sobre a gente, ou que vamos aprendendo sobre a gente, e ter disciplina para não desistir. Eu acredito que nesse passo a passo, a gente consegue mudar parcialmente, ou uma personalidade a gente não muda, né, Jorge? A gente pode flexibilizar. A gente pode incluir bons hábitos, né? Bons hábitos, melhorar as nossas atitudes. Porque à medida que nós vamos incluindo um bom hábito, nós vamos eliminando um mal, né? Claro, claro. E eu penso que o Diógenes falou em passo a passo, né? E a Márcia fez até a simulação aí de que ia anotar o passo a passo, né? Vamos anotar aqui o passo a passo, olha a receita. Eu entendo que o passo a passo, Jesus traçou. O mestre traçou o passo a passo. Nosso modelo, nosso guia traçou o passo a passo. Tem 3 frases de Jesus que são o passo a passo. Quando as pessoas buscavam uma cura,
E quantas vezes nós buscamos ou precisamos da cura? O mundo que vivemos é um mundo que precisa de cura. É um mundo adoecido que precisa de cura. E quais eram as 3 frases de Jesus nesse passo a passo? Quando alguém lhe procurava na busca da cura, primeira pergunta do mestre: que queres que eu faça? Jesus sabia, evidentemente. Chega o cego, é evidente que quer a visão. Jesus sabe, ele já sabia antes de ele chegar ali. Mas pergunta por quê? Porque nós temos que saber o que nós queremos. O que eu quero para o ano novo? O que eu quis para 2024 e não fiz e não consegui? Então, o que eu quero para o ano novo? Isso está dentro de nós, está dentro de cada um de nós. Primeiro passo do Mestre Jesus: que queres que eu faça? Que queres que eu faça? Para o paralítico, ele perguntou isso: que queres que eu faça? Segunda observação de Jesus: tua fé te salvou. Não é Jesus que vai salvar, não é alguém de fora que vai salvar, não é o outro que vai salvar, e às vezes nós culpamos o outro porque não nos salvou. Mas tu não me ajudou. Mas eu fiz o quê para buscar esta ajuda? Tua fé te salvou, confia em ti. Acho que essa é uma grande questão para todos nós, confiarmos nas nossas possibilidades sem grandes metas, que estejam verdadeiramente longe do nosso alcance, porque estamos num processo evolutivo. E a terceira questão: vai e não voltes a pecar. Vai, quer dizer, movimenta-te, anda, que ele disse para o paralítico: toma a tua cama e anda. Quer dizer, cumpre a tua missão, cumpre o teu papel, faz a tua parte e não voltes a pecar, porque se tu quiseres uma solução e alcançares e voltar a cometer os mesmos erros, o que deu errado vai voltar. Então, esse para mim é um passo a passo muito importante traçado pelo Mestre Jesus e que nos compromete, mas também nos dá a dimensão da nossa grandeza, porque foi o Mestre mesmo que disse: sedes perfeitos vós, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Nós temos esta possibilidade. Somos perfeitos? Não, estamos longe, muito longe da perfeição, mas nos colocarmos no caminho já é um primeiro passo. 2025 pode não trazer todas as nossas respostas, pode não atender todas as nossas expectativas, mas se a gente continuar caminhando, já vai ser um grande progresso, uma grande evolução. Muito bom, Vicente, muito bom. Importante, né, lembrar a nossa bandeira, né, do espírita, né, que fora da caridade não há salvação. Não há salvação. Fora do amor não há evolução, isso, né, que dá para substituir, porque realmente é da nossa natureza. Né? Fazer o bem, amar é da nossa natureza. Então, se nós estamos procurando, acho que todos nós que estamos aqui, todos que estão conosco agora, nos assistindo, interagindo conosco, sabem o nosso objetivo maior qual é? Ser feliz. Todo mundo quer ser feliz, né? E a gente sabe, o Espiritismo até nos explica isso, que a felicidade aqui na Terra, ela não é plena, né? Mas é possível, né? É possível. E eu gosto dessa resposta e gosto de repetir quando Kardec faz essa pergunta sobre a felicidade, que os Espíritos respondem, né? A consciência tranquila, a fé no futuro e a posse do necessário. Né? Então, se nós conseguirmos, né, isso, nós temos já essa possibilidade. Eu queria, já estamos indo para o final aqui, encerrar aqui dizendo assim, a gente não está aqui para dar receitas de bolo, receitas prontas, né, mas pela nossa experiência, pelo que a gente aprendeu também, como é importante as boas companhias, né? As boas companhias que nos elevam, né? Como é importante nós poder estender a mão para um amigo, para alguém que está necessitado, que precisa, né? E entre as boas companhias, os bons livros, né? As boas leituras. E eu trago aqui algumas reflexões do livro O Poder do Agora, né? Que é um livro maravilhoso, né? E ele alguns resumos aqui que eu trouxe, que o livro sugere, né? Foque a atenção no momento presente sem divagar, ou seja, tenha foco, né? Tenha foco, tenha disciplina, como o Jorge falou, tenha foco, né? Experimente cada atividade com todos os sentidos, não apenas com a mente.
né? Viva cada atividade com todos os sentidos intensamente, né? Faça um planejamento para o agora, mas evite ficar muito agarrado ao futuro, né? Então a gente fazia a nossa parte agora no presente, né? E aí outra coisa que foi lembrada aqui, não sei se foi a Márcia ou foi o Diógenes, estabeleça metas pequenas e metas executáveis, né? Foi tu, né, Diógenes? Que falou das metas, né? Importante, né? E evite levantar hipóteses alimentadas pela especulação. Mas será? E se acontecer? E se? Né? Então é muito importante, né? Aceitar o momento atual e trabalhar com ele, né? Então boas leituras sempre são muito boas na nossa caminhada, né? Boas leituras, boas companhias, e uma boa leitura pode ser uma ótima companhia. Exatamente. Márcia. Isso que falaste, Vicente, sobre Jesus, né? Eu fiquei refletindo enquanto você falava, e realmente esse ser, ele tinha a capacidade de acionar a alma humana, né? Ele mexia internamente no indivíduo. E a gente percebe que realmente se trata disso. Se trata disso. Quando ele perguntava o que queres que eu faça, convidando a esse movimento interior, né? Tem que partir de ti essa vontade, para que depois os passos da sequência que você cita pudessem acontecer. Porque se não tem essa movimentação interna para querer, não aciona a fé, não aciona a vontade, que é o que vai possibilitar a cura, né? E por consequência não vai possibilitar uma mudança de comportamento na sequência. Vai, não peques mais. Como é que o indivíduo vai conseguir isso? Se ele não teve uma mudança interior em reflexões ali, e aí passa pelos passos de Diógenes também, né? Aquele dar-se conta ali, inicialmente, entender que precisa mudar. Sem isso, fica difícil qualquer outra perspectiva de transformação, né? Jesus não tira o nosso problema. Ele deixa o problema com a gente porque ele é nosso. Somos nós quem precisamos tratar. O convite da espiritualidade, na proposta que chega para nós de todas as formas, possibilitando-nos acessar de forma ímpar, diferente, diversa, porque não chega do mesmo jeito para cada um, cada pessoa é uma e vai compreender de uma forma diferente. Mas esse convite é justamente para que a gente tenha o material para se salvar, para que a gente tenha o material para resolver o problema. Então, certamente, não estaremos sós nesse novo ano. Não estamos sós agora, não estivemos sós do tempo que passou. Não somos mais a mesma pessoa nesse instante, não seremos amanhã. Certamente, equipe do bem que nos ama estará conosco tentando nos acessar. Que possamos ter a certeza, então, que se a gente fizer esse movimento interior que Jesus nos convida a fazer, vão aparecer recursos e possibilidades, intuições, para que a gente consiga fazer o programinha individual, de acordo com as possibilidades de cada um de nós, fáceis, acessíveis, possíveis, mas que seja um programa que realmente, efetivamente, me leve a um crescimento, para que eu não perca o olhar adequado ao outro, né, a compreensão da vida, para que eu me relacione adequadamente com a família, com os amores, com as relações afetivas, com mais cuidado, com mais zelo, com mais respeito, aquele que está comigo dividindo a caminhada, né, para que essa mudança parta de nós realmente, para que eu me olhe e perceba, poxa, o que eu preciso melhorar na próxima relação, como o Diógenes trouxe, né, o quanto eu preciso me estabelecer de forma diferente. E certamente amigos do bem estarão conosco, nos inspirando, nos auxiliando naquelas reflexões diárias que a gente faz. Tenhamos fé. A Márcia trouxe uma questão que eu também considero fundamental, tá, no estudo da doutrina espírita. Talvez a primeira grande informação, naquilo que Kardec insiste, né, missão, né, do espiritismo, é apresentar o invisível. Afirmar a existência do invisível. O invisível que não se vê é muito maior, muito mais importante do que aquilo que a gente vê. Ou seja, tem uma vida plena além da vida que nós estamos hoje estamos experimentando. Então, quem estiver, por exemplo, nesse momento de dor pela perda de um ente querido, que não perca a esperança na certeza de que o ente querido não morreu. A primeira grande informação do Espiritismo: a morte não existe. Existe uma transformação. E o reencontro vai acontecer no tempo adequado. Mas essa outra informação, que eu acho que até a gente tem trabalhado pouco essa questão, de que nunca estaremos sós. Nunca estivemos e nunca estaremos sós. Há todo um corpo espiritual
Existem pleiades de espíritos sempre caminhando com a gente. Nunca estaremos desassistidos. Temos que procurar. Diógenes. Tem um pensamento de Jung que o Jorge já trouxe até aqui, que é muito interessante, que ele diz assim: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Né? Então que a gente possa entrar em 2025 olhando mais para dentro, refletindo mais os seus próprios comportamentos, as suas próprias atitudes, né? Desconectando menos do outro como responsável, como culpado pelas nossas dores, pelas nossas angústias. E aí eu coloquei aqui 5 desafios psicológicos básicos que todos nós temos no dia a dia e que vamos ter em 2025. Isso é certo, né? O primeiro deles: não exija do outro aquilo que você tem que dar para você. Às vezes a gente fica exigindo acolhimento, amor, carinho do outro, mas a gente não se acolhe, a gente não se ama, a gente não se cuida, e parece que a gente fica dando essa missão para o outro, né? E muitas vezes a gente sufoca o outro, a gente escraviza o outro, a gente enjaula o outro nas nossas dores, nas nossas angústias, como se o outro tivesse essa obrigação de nos fazer sorrir e ficar alegres a todo momento. E isso é um grande desafio, quando é se voltar e olhar: não, eu tenho que me acolher, eu tenho que cuidar de mim nesse momento, né? O outro desafio é o que o Jorge trouxe agora aqui, muito bem: viver o agora, né? Estar presente no agora, porque às vezes a gente está tão conectado no passado, alimentando angústias, mágoas, culpas, ou se não muito ansioso, preocupado com o futuro, e a gente esquece, por exemplo, de olhar o corte de cabelo do filho na hora do almoço, que o filho cortou o cabelo para o pai ver, porque mal vê o pai, e o pai ainda leva o notebook para a mesa, e aí não conecta com a esposa, com os filhos, né? Não percebe o colega de trabalho que às vezes está precisando de um amparo, de um auxílio, naquela correria, ou focado lá atrás, ou muito focado lá na frente. Então, o viver o agora, né? o aqui e agora que a gente chama, né, Jorge? A gente aprender a trocar a culpa pela responsabilidade. A gente erra, é claro que a gente vai errar, né? Todos nós erramos, mas que a gente tenha calma, né, e paciência, e olhar para os nossos erros não como algo que vai nos definir, mas o que vai nos definir é a nossa atitude diante daquele erro que a gente cometeu. Então que a gente aprenda a se responsabilizar, assumindo, batendo no peito aquilo que a gente fez, né, não transferindo para ninguém, mas que a gente tenha maturidade para dizer assim: bom, agora o que eu devo fazer para não repetir? Ou o que eu devo aprender com isso, né? É um desafio muito grande, né? A culpa parece que é mais fácil. A gente não controla tudo. Então, assim, querer controlar tudo, botar uma régua muito lá em cima, isso nos frustra, nos angustia, pode nos levar a uma depressão, porque a gente fica botando muito peso nas costas e a gente não está suportando aquilo. Então, que a gente tenha discernimento que 50% somos nós e 50% é a espiritualidade. Ela está ali guardando nossas costas, por isso que cada um tem seu anjo guardião para guardar as nossas costas. O que nós podemos controlar são as nossas reações. Como tu falou no início lá. É verdade. E por fim, aceitar o sofrimento. Porque esses outros 4 aqui têm o sofrimento por trás. Nós só tomamos essas 4 atitudes porque a gente não quer sofrer, transferir, se culpar muitas vezes, não querer. Então, que a gente possa aceitar o sofrimento como um convite pedagógico da vida para o melhoramento. E não é um castigo, não é uma punição, não é algo que está dando errado, né? Que a gente possa ter essa consciência para 2025 também. Muito bom. O nosso tempo terminou, o nosso programa está terminando, o último desse ano. Obrigado, Jorge Brandão, pela companhia. Márcia de Fô, Diógenes Chaves, muito obrigado pela sua companhia. Obrigado, 2024, que está ficando para trás. Confiança no novo tempo que está surgindo e naquilo que a gente canta, né? Adeus, ano velho, feliz ano novo. Que tudo se realize no ano que vai nascer, de acordo com as nossas necessidades, com as nossas possibilidades e com os nossos merecimentos. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida, termina aqui, mas a vida continua, nesta e em outras dimensões. Até o nosso próximo encontro. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida.